Olá, pessoal! Aqui é a Prof. Laís. Espero que todos e todas vocês estejam bem. Hoje, através desse vídeo, a gente vai trabalhar com o tema da diversidade cultural brasileira. Nosso objetivo vão ser dois. Primeiro, compreender as noções de diversidade cultural e multiculturalismo. E segundo, problematizar a noção de identidade nacional. Então, para a gente iniciar, vocês têm que compreender qual é a ideia desses dois conceitos. Primeiro, diversidade cultural é aquelas diferenças entre as heranças culturais dos seres humanos, que são transmitidas por gerações em uma dada sociedade. E multiculturalismo é a ideia que defende a valorização para que todas as culturas sejam respeitadas em suas diferenças. Então, ambos os conceitos, eles vão exigir o exercício da alteridade, que é você reconhecer o outro, principalmente aquele que é diferente, porque a gente tem a facilidade de entender e de nos aproximar das pessoas que têm alguma compatibilidade com os nossos gostos, com a nossa forma de pensar, mas aqueles que são diferentes, né, seja no sentido de pensar, de se vestir, enfim, de visão de mundo, a gente tem um bloqueio, a tendência é de excluir. Mas a alteridade, ela exige, então, esse reconhecimento do direito do outro, e que esses dois conceitos de diversidade cultural e multiculturalismo vão exigir. Então, qual que é a questão central, gente, dessa unidade do primeiro bimestre? É a gente superar essa visão etnocêntrica, de considerar que a nossa cultura é melhor, sabe, que existem culturas que é inferior. Então, é a gente desconstruir essas noções, né, de hierarquia e tentar compreender cada cultura no seu determinado contexto e local e respeitar. Então, esses conceitos de diversidade cultural e de multiculturalismo quer passar essa compreensão. Espero que tenham ajudado vocês a compreender. Então, vamos seguir. Vamos pensar que a gente vive em um mundo que é globalizado. Então, esse fenômeno da globalização, quando a gente pensa e se propõe a refletir sobre esse fenômeno, não é algo tão fácil, porque esse conceito é um pouco complexo, principalmente nesse debate da diversidade. Porque a globalização, ela existe uma contradição no processo dela, que ao mesmo tempo que ela promove essa diversidade cultural, a partir do momento que ela propiciou o contato e a convivência com as diferentes culturas, pessoas e locais, por meio da tecnologia, dos meios de comunicação e transporte, né? Não dá pra gente negar isso, que a partir desse processo da globalização, a gente teve muito mais oportunidade de interação de diferentes grupos, através desses mecanismos que foi citado, da tecnologia, meios de comunicação e transporte. Só que ao mesmo tempo que ela possibilita isso, ela também faz um movimento oposto, que é o de homogeneidade cultural. O que seria isso? Seria uma padronização de uma cultura só, e não dessa valorização. Por quê? Isso acontece por conta da influência que os países mais desenvolvidos ele tem nesse processo da indústria cultural, desses acessos aos meios de comunicação, à tecnologia e tudo mais. Então, os países que são menos desenvolvidos, como o Brasil, acabam passando por esse processo de descaracterização da sua cultura, por conta desse excesso de influência que a gente recebe dos países, por exemplo, norte-americanos, que são grandes potências. Então, se a gente pensar, a gente recebe muita influência norte-americana, seja na questão da nossa culinária, ou vestimenta, ou estilo musical. Enfim, a gente, sabe, vocês percebem que a gente, às vezes, escuta muito mais música internacional do que da nossa cultura brasileira aqui nacional. Outra questão é se a gente pensar a nossa alimentação.
Quando a gente pensa uma comida típica, assim, do Brasil, é a feijoada, o arroz, o feijão, ali uma couve refogada. Mas a gente vê um esforço através da indústria, né, da mídia, fazendo com que a gente cada vez mais consuma as comidas fast food, por exemplo, que são práticas, né, e que não é um hábito nosso, é um hábito do norte-americano, da cultura, né, de lá. Então, a gente vê esse esforço. Então, é nesse sentido que a globalização, ela promove essa homogeneidade cultural, ou seja, essa descaracterização das culturas dos países menos desenvolvidos, tá? Então, é importante a gente notar isso, que a globalização, ela exerce esse movimento contraditório, de ao mesmo tempo que ela pode possibilitar a diversidade cultural, ela traz também uma padronização cultural. Agora vamos pensar um pouco sobre. Vamos entrar então na questão de problematizar a nossa identidade nacional. O que é ser brasileiro? E quais as manifestações populares consideradas como as verdadeiras raízes da nossa identidade? Então, essas duas questões para a gente iniciar essa discussão a respeito da identidade nacional. Essa unidade, ela seria muito legal de trabalhar com vocês, né, pessoalmente, em sala, dialogando, eu podendo ouvir, né, qual é o pensamento de vocês a respeito dessas questões, né, do que é ser brasileiro. Mas esse momento que a gente está não pode se encontrar, então espero que a minha fala contribua para a compreensão desses principais conteúdos dessa unidade a respeito da diversidade cultural brasileira. Então, é um desafio a gente pensar uma identidade para o Brasil e para a gente definir o que é ser brasileiro. Tendo em vista que o Brasil, ele é composto, né, ele é formado por uma diversidade de etnias. Né? A gente tem a afro-brasileira,